A geração nem vai destruir o cristianismo. Nesse vídeo, a geração nem vai destruir o cristianismo. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre esse tema. Caso você não conheça esse termo, geração nem, ela surgiu recentemente, até, né, relativamente recente, e ela diz respeito a jovens de 18 a 24 anos que nem trabalham, nem estudam. E por incrível que pareça, o Brasil está em quarto lugar. Então a gente tem uma geração de jovens, de uma extrema quantidade de gente que não está fazendo nada da vida. E eu tô aqui excluindo os casos de pessoas que estão numa situação completamente diferente. No estado, por exemplo, de vulnerabilidade, ou de, por exemplo, uma dificuldade familiar real ou financeira, ou onde aquela pessoa vive numa situação, numa realidade completamente difícil, mora numa localidade muito difícil também. Então, estou excluindo esses casos. Aqui eu estou falando de pessoas preguiçosas, jovens que não querem saber de nada, tendo uma certa condição de vida. E não são poucas pessoas que vivem assim. E você vai ver que realmente faz sentido isso que eu vou falar e que realmente pode trazer consequências terríveis para nós cristãos. Mas vamos lá. Então a gente está falando que jovens que não trabalham e nem estudam, como eu falei, estou excluindo aqui os casos extremos, tá? E assim, por que que isso está acontecendo? A gente vive hoje um movimento cultural que acontecia há um tempo atrás, né? A revolução tecnológica, então, pô, computador, celular, e aí surgiram várias outras coisas, rede social, enfim, que trouxeram coisas incríveis para nós. Só que trouxeram algumas outras coisas que, por mais que sejam um conforto, elas trazem algumas consequências. Então vamos lá. Rede social. Você já deve estar cansado, você já deve ter visto vários vídeos na internet sobre, pô, quão horrível é utilizar o Instagram, quão mal faz para a saúde, ou o TikTok, como prejudica a nossa mente, o nosso cérebro. A gente tem, por exemplo, iFood. iFood, você pede uma comida no celular, chega na sua casa, é maravilhoso, é rápido, é eficaz, é tudo de bom. Só que será que tem alguma consequência de você ter uma facilidade tão grande de se alimentar, de você pedir uma comida e ela chegar na sua casa? Sim, que é essa parte do conforto. Eu já vou chegar lá. Tem também, por exemplo, Netflix, você pode assistir filme de qualquer lugar. Hoje você pode comprar roupa na internet. Se você quiser fazer tudo online, você consegue. Contratar serviço, viver, trabalhar online, você não precisa sair de casa para fazer nada. Então existem jovens que vivem numa situação de conforto extrema, onde antigamente a gente tinha que caçar, de fazer as paradas, de trabalhar, de sair, de fazer no mundo exterior. As pessoas conseguem fazer isso de uma forma muito rápida. Quais são as consequências disso? Você cria um ser humano completamente acomodado, onde ele acha que tudo vem fácil. E existe isso. Tem jovens que não sabem nem de onde vem a comida. Não sabem o que é roça, não sabem o que é plantar, o que é colher, o que é regar. Talvez eles vejam isso na escola de vez em quando, ou em algum lugar, mas não sabem como que é a realidade de, sei lá, produção de alimento, confecção de roupa, produção de alguma tecnologia. Então, isso são coisas que acabam trazendo uma comodidade muito grande para esses jovens. Tem até uma frase que talvez você já tenha ouvido falar, que eu gosto muito dela. Ela diz assim, que tempos difíceis criam homens fortes, e homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Qual momento dessa realidade você acha que a gente vive hoje? Exatamente. Onde as coisas são fáceis. Ou seja, a gente teve uma grande guerra, uma segunda grande guerra, diversos tipos de conflito que trouxeram aqui hoje. E legal. E é bom a sociedade evoluir no sentido de trazer um certo conforto, mas a custo do quê? O conforto, ele traz coisas boas, mas ele também traz consequências, como eu tô falando. Então essa galera vive numa bolha de rede social, de pedir e receber em casa, de não ver necessidade muitas vezes de trabalhar. Só lembrando que, de novo, eu tô excluindo aqueles casos extremos de pessoas que realmente vivem numa dificuldade. E agora entrando nessa questão espiritual, beleza, Léo, entendi. Bacana, mas e daí? O que isso tem a ver com o cristianismo acabar? Eu cliquei porque eu quero saber. E é exatamente isso que eu quero falar. Por quê? Você já deve ter ouvido aquela frase de que os jovens são o futuro da nação.
Vai ser uma coisa maravilhosa, né? As crianças, os jovens vão herdar o mercado de trabalho, vão precisar fazer coisas, eles que vão criar, eles que vão ser os donos das empresas, eles que vão produzir os alimentos, exato. Eles que vão ir na igreja. Então a gente já tem um problema que é o seguinte: se esses jovens continuarem nesse estado, primeiro que a gente já está vendo um certo movimento com relação a isso dentro da igreja. As igrejas hoje em dia não falam mais em pregar a palavra, não existe mais evangelismo, não existe mais você abrir mão do seu pecado, que existe o sofrimento, que existem dificuldades. Hoje só é pregado as coisas boas, praticamente, em diversos lugares. Então, ora pra Deus que ele vai te dar uma casa, que ele vai te dar um carro, que ele vai, sei lá, te dar uma esposa, um marido. Só que não fala dos fardos e das dificuldades. Antigamente, os discípulos morriam crucificados. Eles morriam queimados, eles eram degolados. E hoje em dia o que se fala é ora pra Deus e, sei lá, o mundo vai cair pra você, coisas incríveis vão acontecer. Óbvio que Deus é bondoso, amoroso, ele quer o nosso bem, ele quer o nosso melhor, ele vai fazer coisas por nós, óbvio. Só que não dá pra transformar isso só nessa realidade e esquecer todo o resto. Então, essa galera vai começar a achar que o cristianismo é só isso. É receber, eu quero receber isso. E é aquele sentimento no coração, aquela alegria, e é isso mesmo, eu quero receber a pregação, eu quero que as pessoas venham falar comigo, eu não quero precisar abrir mão de nada. E aí não se torna mais cristianismo. Porque cristianismo é perder a sua vida para ganhar a eternidade. É literalmente isso. Jesus falou isso. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Não tá mais tendo isso hoje em dia, tá? A gente tá perdendo isso. E esses jovens estão, muitos deles frequentando a igreja. E eles vão ter filhos. E talvez os filhos aprendam esses hábitos, porque os filhos, as crianças, elas são muito moldadas pelo que elas veem, não só pelo que elas são ensinadas ou o que elas escutam, mas as atitudes dos pais, que são a principal figura de autoridade que elas têm. E aí, se você tem pais acomodados que não fazem nada, que querem receber tudo, essas crianças vão copiar esses comportamentos. E aí você tá vendo que se cria um ciclo maluco? Outra coisa é o individualismo exacerbado, que como eu comentei, né? Então, assim, pessoas só focando nelas mesmas. Não existe mais essa questão do amar o próximo, doação, caridade. Até tem, né? A verdade é que isso existe sim. Mas parece que tem se perdido ao longo do tempo. É como a própria Bíblia diz. Nos últimos dias, o que vai acontecer? O amor vai esfriar. E você provavelmente já consegue enxergar essa realidade e eu enxergo isso no dia a dia. Às vezes situações deploráveis. Você vê uma situação, uma pessoa precisando de ajuda e, cara, muitos não fazerem nada. Teve um dia, eu lembrei agora, que foi engraçado. Não foi engraçado, mas hoje eu acho cômico, mas triste principalmente. Teve uma vez que eu tava indo pro meu trabalho e, meu, sério, tinha um buraco na rua, assim, um buraco pequeno, mas que você vê que qualquer pessoa que enfiar o pé ali vai cair. Eu tava andando e tinha uma moça andando e ela pisou nesse buraco, tropeçou, ela caiu muito feio. E, cara, a galera passando assim, tipo, deixa ela lá, não tô nem aí. Eu fui lá, ajudei ela a se levantar, preocupado pra caramba, porque ela podia ter quebrado o pé, acontecido qualquer coisa, ela levantou mancando assim. E aí, pô, ela agradeceu e tudo mais, só que eu fiquei pensando, né, caramba, tipo, a galera passando e tal. Então, isso é uma realidade que existe, né? E esse individualismo, ele tá cada vez pior e provavelmente vai continuar crescendo. Agora é parte de você, parte de mim, a gente tentar mudar isso. Continuar com todas as nossas forças, mesmo que muitas vezes uma força pequena, não deixar esse amor morrer. Outra coisa que pode acontecer. Então a gente focou essa parte do trabalho, vamos focar agora na parte do estudo. Então você tem jovens que não estão se aprimorando, que não estão se desenvolvendo, não sabem o que é um raciocínio lógico, um pensamento crítico, questionar ideias, buscar informações. E aí elas são suscetíveis a qualquer tipo de cara falando qualquer coisa e acreditar naquilo. Então, por exemplo, daqui... Não sei nem, deve existir isso hoje em dia, inclusive, sei lá. A religião da batata. Então vamos glorificar a batata, buscar a batata. Vamos fazer um ritual pra batata. Sei lá, então... Cara, é uma loucura, é uma loucura. E lógico, a gente é cristão, a gente tem que, pô, até como ser humano mesmo, né? Respeitar todas as religiões, todas as crenças.
Só que eu acredito que isso é errado. Tipo, pô, uma batata. Eu respeito, mas... Né? Não tô falando que isso existe, mas pode existir. Isso foi só um exemplo. Então você cria uma religião, aí uma autoridade fala qualquer coisa, aquela pessoa é verdade, faz sentido. Qualquer argumentozinho ali que você consegue encaixar e falar que aquilo vai te dar alguma coisa boa, a pessoa acredita e vai. Isso acontece com as pessoas que não estudam, que não se desenvolvem, não estão nem aí pra nada. E isso pode ir para vários outros extremos, manipulação, golpes, fazer as pessoas aceitarem uma realidade que não faz nenhum sentido. E o trabalho, ele é algo digno, ele é algo bom, ele é algo bom. Tem pessoas que odeiam, e sim, hoje em dia o trabalho, ele, né, vamos voltar um pouco em Gênesis. Deus colocou o homem no jardim para cultivar ele, né? Deu até a função pro homem. Vai lá e dê nome pros bichinhos, né? Dê nome pra vaquinha, pro gatinho, legal. E o homem tava ali, né? Adão, no caso, tava bem ali, né? Trabalhando e tudo mais. Depois veio Eva, veio o pecado. E aí o trabalho se tornou um fardo. Deus estipulou isso. E pra mulher, obviamente, a gravidez. Aquele sofrimento terrível. Só que era uma coisa boa. E hoje em dia ainda existem formas de glorificar Deus no trabalho. Sim, tem momentos de vida que a gente não vai querer estar lá. Né? Que você vai ter que atender um cliente que vai te xingar, vai te tratar mal. Ou é um trabalho muito operacional que cansa muito a tua mente, você não quer mais ver números, ou não quer mais ver planilhas. Aí você, óbvio, trabalha para mudar aquela realidade. Né? Estuda, né? Estuda, vai buscar outra coisa. Só que naquele momento que você tá, tentar glorificar Deus naquilo. E, pô, você tá trabalhando, você tá sendo produtivo. Você está ganhando dinheiro e produzindo algo para a sociedade. Que, de certa forma, isso é bom. Isso é bom. Quem quer, de alguma forma, sei lá, exaltar a vagabundagem, isso é algo totalmente errado. Tipo, vai lá, não faz nada da sua vida. Nem que você seja rico. Sério, é até uma reflexão, né? Se você fosse rico hoje, milionário, multimilionário, você trabalharia? Ou você faria alguma coisa pra sobreviver? Não sobreviver, né? Mas algo pra, sei lá, te dar algum propósito, pra te mover. Eu não conseguiria ficar sem trabalho. Nem que fosse produzir, sei lá, um vídeo, fazer alguma coisa. Se dinheiro não fosse o problema, eu ainda faria algo. Mas vamos voltar aqui pro vídeo. Isso aí é, né, seu diálogo interno. Então, o trabalho e o estudo são duas coisas incríveis e a gente tá vendo os jovens perderem isso. E aí a consequência é o que eu falei anteriormente. É uma geração fraca de pessoas que vão viver um cristianismo falso e provavelmente os filhos vão pegar isso. E aí talvez a gente realmente esteja perto do fim. Eu não sei. Não sei qual é a sua opinião. Mas é isso que eu acho, é isso que eu tenho visto. E eu realmente queria saber a sua opinião sobre esse tema. Se você concorda, se você discorda. Vai ser interessante a gente ter um diálogo também. E eu queria que você também colocasse nos comentários sugestões de temas, que eu gosto bastante de ver o que vocês colocam aqui, tanto de ideias, quanto que vocês têm aprendido, visto. Pô, tem gente que coloca sugestão de música, coloca sugestão de tema, que agradece, isso é algo muito legal, que é... Sério, eu gosto bastante, me incentiva muito aqui no YouTube. E a gente se vê, espero que você tenha gostado, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!